Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal, muito obrigado mais uma vez pela visita. E eu queria primeiramente agradecer vocês, porque eu finalmente consegui os meus 100 inscritos. Yeah, motherfucker! Agora eu tenho a minha URL própria, finalmente, muito obrigado galera. E segundo, eu queria pedir desculpa pra vocês aí pela demora do review Full Throttle que eu vou fazer hoje, mas é que eu tava sendo recrutado pra gangue do Ben, sério. O Ben entrou em contato comigo e ele precisava de um cara novo pra entrar pra gangue dos Polecats. Agora vocês estão falando oficialmente com o cara dos Polecats. Sim, eu entrei pra gangue do Ben. Só que não. Hoje então eu vou fazer o review do Full Throttle, esse clássico da LucasArts de 1995, 22 anos. Certo? Certo. Então, subam nas suas motos, venham comigo e bora lá! Whenever I smell asphalt, I think of Marine. That's the last sensation I had before I blacked out. The thick smell of asphalt. O Full Throttle foi lançado pela LucasArts em 1995. Ele saiu para o Windows, para o DOS e também para o Macintosh. Ele foi criado pelo Tim Schafer, ele é a mesma mente por trás do game Brutal Legends, que foi estrelado pelo Jack Black. E no game se assume o papel do Ben. Ele é o líder de uma gangue de motoqueiros chamado Polecats. E esse jogo ele se passa num futuro próximo, assim, apesar de você não ter a data informada, né, de quando que se passa o jogo, você consegue deduzir isso, porque tem muitos carros voadores no jogo. O jogo abre com a gangue do Ben passando por uma limusine voadora, e essa limusine ela é ocupada pelo Malcolm Corley. Ele é o CEO e o fundador da última produtora de motos do planeta, chamada Corley Motors. E ao invés de ficar com raiva dos motoqueiros, ele manda o motorista dele se encontrar com essa galera porque ele quer sair com eles e tomar uma gelada com a gangue. E o vice-presidente da Corley Motors é chamado Rip Burger. E ele tem um plano de se livrar do Malcolm e tomar a empresa para ele mesmo, e cessar a produção de motos e começar a construir, Deus o livre, minivans. E o Rip Burger ele acaba nocauteando o Ben e jogando ele dentro de uma lixeira, porque eles estão a caminho de uma reunião com os acionistas da empresa. E ele sente assim que a aproximação do Corley com os motoqueiros pode atrapalhar um pouquinho seus planos. E quando o Ben acorda, ele descobre de uma forma bem dolorosa que a sua moto foi sabotada. E ele sofre uma queda brutal. Quando ele acorda, ele recebe a ajuda de uma mecânica chamada Maureen. E aí que a aventura começa. E no típico jogo Adventure, a gameplay do jogo é bem simples, tá? Você tem opções de interação, de olhar, de conversar. E o mais importante de todas, chutar portas. Porque é assim que o Ben abre as portas. Ele chuta as portas. Você tem que verificar as diversas cenas e descobrir quais itens interagir, quais partes serão necessárias para consertar a sua moto e coisas assim. Eu não queria dar muito spoiler, mas a esse ponto ele é um jogo de 95, então vamos lá, bora lá. No decorrer do jogo, ainda bem no começo do jogo, o Ben encontra uma repórter que meio que sacaneia com ele. E mais tarde, ela é testemunha e por cima ela ainda tira umas fotos bem incriminatórias, onde o vice-presidente da empresa, o Rip Burger, ele assassina o Corley a pauladas. Mais tarde, o Ben consegue encontrar ele ainda com vida e ele revela algumas coisas pro Ben. Por exemplo, que o Rip Burger quer construir minivans, Deus o livre, esse cara é muito bandido. E que sua filha é a mecânica que o ajudou no começo do game, a Maureen, e que ela é, na verdade, a legítima herdeira da empresa. O jogo possui uma ótima atuação de voz pelos atores, e o destaque fica para o Roy Conrad, que faz o Ben. Ele tem uma voz rouca, assim, profunda, ele é bem badass mesmo, assim. No, we're in it. Infelizmente o Roy Conrad ele faleceu alguns anos após, quando ele estava trabalhando na sequência do jogo. Sequência que infelizmente também não veio a ser finalizada. A gente tem também a atuação do Mark Hamill, o nosso eterno Luke Skywalker. Ele interpreta o Rip Burger. E ele é um otário, ele é um arrogante, assim, você vai curtir, odiar esse cara. Esse jogo ele possui uma trilha sonora matadora. A trilha sonora do jogo foi fornecida por uma banda de rock americana da região de São Francisco, chamada The Gone Jackals. As músicas utilizadas no jogo foram retiradas do álbum A Bone to Pick. E é uma trilha fantástica, casa muito bem com a atmosfera do jogo. E no geral, esse jogo é muito bem escrito e muito engraçado. Existem ótimos momentos nesse jogo, é um clássico, sem dúvida. No entanto, o jogo ele é um pouco curto, assim, você consegue fechar o jogo em até umas 4 horas sem problemas, assim, é bem tranquilo. Um outro ponto contra o jogo é que às vezes pode ser bem difícil de encontrar um item necessário pra gente progredir no jogo. Às vezes ele tá bem na tua frente, mas você não consegue enxergar.
Vale ressaltar, no entanto, que existem algumas boas referências a Star Wars nesse game. Além do próprio Luke fazer a voz do Ree Burger, a gente tem um motorista de caminhão com uma tatuagem do emblema do Império Galáctico no braço. Existe um motorista rival também naquela sequência de luta dos carros, assim, que eles ficam se chocando, e ele se parece muito com o George Lucas. Tem uma outra parte também que aparece lá uma gangue chamada Cavefish, e eles são muito parecidos com os Tusken Raiders numa Nova Esperança. Vocês vão ver, vocês vão lembrar na hora. Help me, Ben, you're my only hope. É isso aí, galera. Esse foi meu review. Uma olhadinha rápida no Full Throttle, esse jogo de 1995 da LucasArts. E como eu já havia falado, chegou a ser feita uma sequência para esse jogo. Ela entrou em produção, só que foi cancelada pela LucasArts. Felizmente não vingou. E é uma pena, porque é um jogo que teria muito conteúdo para ser expandido. Ali tem muita história para ser contada ainda. Mas, infelizmente, como isso não aconteceu, a gente pode se alegrar um pouco, porque agora em abril desse ano foi anunciada o remake totalmente remasterizado desse jogo. O remake sai no dia 18 de abril, como eu já falei no meu vídeo anterior, e ele vai vir para PS Vita, PS4 e para PC. Totalmente remasterizado, vai ser com troféu. Então é uma notícia muito boa para quem é fã do game, porque esse remake também ele já era aguardado por muito tempo e não vinha, e finalmente foi confirmado oficialmente agora. Então todo mundo aí fica ligado em abril que o remake está saindo. E é isso, pessoal, eu agradeço muito os 100 inscritos no meu canal e continue compartilhando, continue deixando like, se inscrevam no meu canal caso você ainda não tenha feito, que vocês vão me ajudar muito. Eu vou trazer ainda muito conteúdo, eu vou trazer mais reviews e mais notícias, então eu conto muito com o apoio de vocês. Até semana que vem, tchau, tchau! Galera, eu vou deixar aqui também para vocês o link dos últimos vídeos que eu fiz sobre reviews de jogos antigos, tá? Tem ali o Phantasmagoria e o Reaper. E vou deixar também o link para inscrição no meu canal. Eu espero que vocês gostem dos vídeos e eu conto com a inscrição de vocês no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.